Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você veio no meio desse feriado. Pensei que teria menos gente ainda, embora não tenha tanta gente. E antes que você pergunte, pastor, o que foi no pé? Foi um problema, né? Eu confesso que eu não sei, está na fase da investigação, aí já fui no médico 2 vezes, foi feito um raio-x, a princípio não quebrou nada, estava extremamente inchado. E aí, na última vez, o médico falou que eu deveria ficar 3 dias sem pôr o pé no chão. E hoje é o 3º dia, né? Ou seja, eu não deveria fazer o que eu estou fazendo, né? Tipo, colocar o pé no chão. Mas como desinchou bastante, né? Porque estava muito inchado, eu consegui colocar essa botinha, né, que tinha lá em casa, por causa de um problema em uma das minhas filhas, acho que na Isabela, né? Que ela tinha torcido o pé. Aí eu vim para compartilhar a palavra, né? Seria muito mais fácil colocar um dos irmãos aqui para compartilhar, mas eu não posso perder essa oportunidade. Amém, irmãos? Então, mas que pode acontecer, talvez, né? Voltar a inchar, o que demorou aí 2 dias para acontecer, para desinchar. Mas aí volta de novo, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, ainda falta eu fazer um último exame, que é um exame mais preciso, né? Que é uma ultrassom, né? Para poder verificar melhor o que houve, né? Desinchou e começou a ficar roxo, sabe, na lateral do pé, mas está tudo bem. Amém? Bem, nós vamos continuar a palavra que nós começamos a compartilhar. E eu estou com muita sede, irmão. Seria muito bom ter uma água aqui também. Sinceramente, não sei se eu acho que eu estou tomando menos água nesses dias, porque tem que ficar sentado, né, parado, com o pé para cima. Como é que vai no banheiro dessa maneira? Hein? Me diz aí. Eu fico economizando, porque é um trabalho para ir no banheiro. Aí eu fico tentando não ir. Aí como é que não vai? Bebe menos água, né? Tem que fazer igual. Como é que é o nome daqueles equipamentos que o sujeito põe para quando está internado mesmo de fato? Tem um negócio. É o quê? Não, sonda não. Estou falando, não tem negócio de fora. Um negócio horroroso que o homem usa para fazer o número 1. Papagaio? Misericórdia. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Acho que vou ter que tirar esse blazer aqui, não tem jeito. Aleluia. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, verso 21 está escrito: As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Aleluia, amém? Pega a sua Bíblia, amém? Sua Bíblia de papel, sua Bíblia impressa aí para o alto, e repita logo após mim. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Vamos só... Quase ninguém trouxe Bíblia, qual que é o problema? Está uma voz fraquinha, né? Bem chué. Os irmãos... Quero te lembrar que eu acho que você está melhor do que eu hoje, à noite, pelo menos. Deveria falar mais alto, né? E deveria ter mais Bíblia também, né? Pega a sua Bíblia aí de papel. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E hoje eu vou receber a palavra de Deus. A minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E o meu espírito está sedento para receber a poderosa palavra de Deus. E nunca mais eu serei o mesmo depois desta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você viu algum irmão sem Bíblia de papel do seu lado, fala para ele: irmão, no próximo domingo traga para você falar junto com a gente. Fala aí para um irmão aí do seu lado. Amém? E eu estava... Bem, eu não vou antecipar, não. Depois, na hora certa, eu vou falar o que eu ia dizer, que eu fiquei achando interessante, ouvindo o pastor Luiz hoje mais cedo, sobre bons e antigos, velhos costumes. Olha, o irmão quase trancou a garrafa aqui, mas eu consegui. Deu certo. Irmãos, nós começamos a compartilhar essa palavra no domingo passado, e nós vimos aqui, no verso 25, não, no verso 21 mesmo, voltem no verso 21. Aqui diz que haviam 12 portas, né, que são 12 pérolas. E os irmãos, né, aliás, deixa eu perguntar, né, quem veio domingo passado? Deixa eu só ver aqui.
A maioria veio, né? Então nós vimos, na verdade, essas 12 portas aqui, né? Lembre-se, Apocalipse tem quantos capítulos? Alguém se lembra? 22 capítulos. Então nós estamos no penúltimo capítulo da Bíblia. Amém? Então isso significa que é a conclusão de todas as coisas. E o capítulo 21 é especialmente o lugar mais objetivo, onde você tem características da Nova Jerusalém. Amém? E a Nova Jerusalém é nada mais, nada menos do que a própria obra, sabe, consumada em glória de Cristo. É a obra final. É o final de tudo aquilo que o Senhor morreu, sabe, pagou o preço do seu sangue e usou a igreja, ou usará a igreja, para construir ao longo dos séculos, até a volta dele e a consumação final, de fato, do seu plano. Amém? Então, um capítulo muito importante da Bíblia. E aqui diz que a Nova Jerusalém, ela tinha 12 portas, mas no domingo passado, nós lemos em Neemias, capítulo 3, né, sobre 10 portas. Aí você fala, pastor, por que tem 12 portas em Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, e tem 10 portas na Jerusalém que estava sendo restaurada por Neemias, né, quando eles voltaram para Jerusalém? Porque 10 fala da obra completa na terra, enquanto que 12 fala da obra completa relacionada à eternidade. E por que nós vamos para Neemias 3 para descobrir o nome das 10 portas? Lembrando que nós já falamos de 5 portas domingo passado. Amém? Nós vamos falar agora das 5 portas finais. Então veja, por que a gente vai para Neemias e a gente não fica aqui em Apocalipse? Porque em Apocalipse nos é revelado apenas do que essas portas são constituídas. Amém? Elas eram de pérolas. E por que elas são de pérolas? Tudo isso é uma alegoria para mostrar o que Deus fez por meio da obra do Espírito Santo em mim e em você. Porque como que é formada uma pérola? Né? Um grãozinho de areia que não vale coisa alguma, que fere, né, uma ostra, e aí a vida daquela ostra envolve, sabe, aquele grão de areia até que é formada uma pérola de grande valor. Ou seja, de algo que não vale nada, aquilo se tornou caro porque foi colocado no lugar certo. O que não valia nada? Coisa alguma. Eu e você não éramos coisa alguma, éramos pecadores. Até que uma santa ostra desceu do céu, no mar da morte desse mundo, e recebeu esses grãos de areia, que somos eu e você, fomos colocados pelo Espírito Santo de Deus, e hoje você é uma pérola de grande valor. Então essas portas da Nova Jerusalém, isso fala da nossa constituição espiritual. Você já é essa pérola de grande valor. Amém? Você já é essa pérola de grande valor. Então não fique aceitando a condenação do diabo ou a culpa de outras pessoas, dizendo que você não vale nada, dizendo que você não tem valor, né? Como diz aquele cântico antigo, não sei quantos irmãos conhecem, né? O Espírito Santo se move em você tem valor. Alguém conhece? Às vezes você conhece, porque eu não sei cantar, né? Aí deu errado. Entendi já. Mas olha só. Então veja, você tem valor. Então as portas são de pérolas, são 12 portas. Aí você fala, pastor, mas por que a gente foi para Neemias, né? E a gente está falando lá de 10 portas? Eu já te falei o motivo do número 10. Mas por que nós vamos para Neemias novamente? Porque somente em Neemias nós temos os nomes das portas. Em Apocalipse nós não temos os nomes. Então tudo isso, na verdade, é o Senhor nos orientando, né, para nós sabermos, né, como descobrir estas portas. Agora vai lá para o verso 25. Olha só o que está escrito no verso 25, que é justamente, né, o tema, né, da palavra profética do nosso ano das portas abertas. Então, no verso 25, o que está escrito? Vamos ler em alta voz? Vamos lá? As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ou seja, há um lugar de portas permanentemente abertas, e esse é o lugar que nós já estamos. Por isso que é o nosso tempo, nosso ano das portas abertas. Há um lugar de portas permanentemente abertas, e este é o nosso lugar, esse é o nosso estado, essa é a nossa posição. Por quê? Nós já estamos em Cristo, na glória, acima de todo principado e potestade. Amém? Só que nós temos que descobrir, porque veja, a promessa é que essas portas estão abertas, mas eu preciso conhecer essas portas. E aonde que eu posso conhecer essas portas? Justamente quando estas portas foram restauradas lá em Neemias. Porque lá nós temos o nome das portas, o contexto das portas, as pessoas envolvidas na construção ou restauração, na verdade, dessas portas. E nós vimos que a primeira porta, lá em Neemias, capítulo 3, no verso 1, vou apenas citar para você, é a porta das ovelhas, que fala justamente da entrada. O Senhor Jesus é a porta das ovelhas. Ou seja, a primeira porta aberta na vida de alguém que foi escolhido pelo Senhor é justamente a porta da salvação. Amém? E depois nós vimos a segunda porta, que é a porta do peixe. Lá em Neemias, né, no capítulo 3 também, só que no verso 3 nós vimos sobre a porta do peixe. Se quiser me acompanhando aí, Lucas, enquanto eu falo rapidão, mas tem que ser rapidinho também, né? Quem está colocando aí é você mesmo, né?
Ótimo. Neemias 3:3. Fala-se sobre a porta do peixe. Então, a porta do peixe é uma porta de provisão, né? Então, você sabe da multiplicação dos pães e dos peixes, que é o único milagre que é citado nos 4 evangelhos, ou seja, como se fosse um milagre elementar, básico para a sua fé. Então, é uma porta de provisão, como o pastor Rafael até relembrou aqui agora há pouco, no momento das ofertas. E aí, depois nós vimos a terceira porta, no verso 6, que é a porta velha, ou porta de Efraim. Então, isso aqui fala de uma porta, sabe, de milagre, né, de graça, de um favor extraordinário quando você é o improvável. Porque essa porta ela tinha esses 2 nomes, ou porta velha ou porta de Efraim. E quem é Efraim? Efraim era o irmão mais novo de Manassés, que recebeu a bênção de Jacó com a mão trocada. Você lembra dessa história? Então, Manassés, que era o mais velho, deveria receber a bênção da mão direita do seu avô, enquanto que Efraim, o mais novo, deveria receber a bênção da mão esquerda do seu avô, que no caso era Jacó, pai de José. Eles eram netos, né, de Jacó. E aí José, né, que tipifica a Cristo Jesus, levou ali os seus 2 filhos. Mas o que Jacó, que estava representando a própria obra do Espírito Santo naquele instante, resolveu fazer? Ele inverteu as mãos. Como assim, pastor? Isso significa o seguinte, meu irmão, que é uma porta aberta de um favor na sua vida que muita gente não vai entender. Muita gente olha hoje para você, sabe, não tem grandes expectativas a seu respeito, parece que você está longe de onde deveria chegar, parece que você está distante, sabe, daquela bênção que você espera se manifestar, mas como que Deus, de repente, troca a posição das coisas e coloca você nessa posição do lugar extraordinário. É Deus cruzando as mãos, amém? Tirando você do improvável para o lugar do mais extraordinário favor, amém? E aí depois nós tivemos também a porta do vale. E essa porta do vale, ela foi justamente, né, construída por Anum, que significa cheio de graça. Então isso fala daqueles momentos em que você está passando por uma situação difícil, por uma época difícil. Às vezes é uma área da sua vida que parece um vale permanente, porque na Bíblia sempre os montes, né, nos falam dos lugares elevados, mas os vales falam dos lugares mais baixos, inferiores. Então, às vezes, você está passando por um vale na sua vida financeira, ou às vezes esse vale que você passa é um vale, sabe, na sua família, no seu relacionamento conjugal com o seu cônjuge, ou um relacionamento com seus filhos, ou às vezes até um vale, até na própria obra, no ministério, parece que você está num lugar inferior, parece que as coisas não rompem, não acontecem, não crescem, não avançam, não multiplicam, você está no vale. Mas o que é essa porta no meio do vale? É justamente a porta da esperança. É o Senhor dizendo para você, olha, você pode estar passando no lugar mais baixo dessa área na sua vida, onde você só encontra frustração, onde você só encontra decepção, onde parece que as coisas nunca acontecem. Há uma porta de esperança para você. Até no vale tem porta aberta de saída para você. Amém? E aí depois nós vimos a porta do monturo, que era justamente o lugar onde se despejava todas as coisas. Né? A porta do monturo fala justamente daquela saída de onde o sacrifício do holocausto era feito. Por isso que o próprio Senhor Jesus, ele teve que ser crucificado fora da cidade, porque o Senhor Jesus, ele estava representando tudo aquilo de ruim, que sabe que representa de fato os nossos próprios pecados. E aí, essa é a porta do sacrifício, é para você lembrar da cruz, da obra consumada, que você foi perdoado. Amém? E essa é uma porta especialmente de livramento na hora da tentação, na hora do pecado. Porque o monturo, isso fala de lixo, isso fala de sujeira. Então talvez você esteja ainda sendo escravizado por algum pecado. Algum pecado, qualquer tipo de pecado. Então a luta comum, especialmente de homens, mas não pense que mulheres não passem por isso também, porque passam também, é com pornografia. Meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você, não falo isso para condenar você, se você está lutando contra um pecado que parece que não há vitória de forma alguma na sua vida, no seu testemunho. Há uma porta aberta para você, até no momento do monturo, até no momento daquilo que é sujo, até no momento daquilo que precisa ser lançado fora. Há uma porta de libertação, uma porta de saída. O Senhor quer livrar você desse pecado. Amém? Há uma saída para você. Há uma saída. Mas, agora, de fato, eu quero entrar na sexta porta. E começar a pregação de hoje de verdade, né? Deixa eu ver o relógio aqui, mas está tudo certo. Em Neemias capítulo 3, verso 15, coloca aí para mim, por favor. Neemias 3, 15. Está escrito. Aliás, vamos ler juntos. Ixi, mas está muito grande ali, parece que o meu verso aqui está menor. Deixa eu até olhar. Não, eu estou olhando no lugar errado também. Mas por isso está menor mesmo. Mas vamos lá. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Cozé,
maioral no distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá. Qual que é a palavra aí que eu falei aí, esse lugar aí? Selá. Né? Você que tem um pouco de conhecimento bíblico, talvez você se lembra de algum lugar cujo nome tem um som semelhante, sabe, de determinado tanque na época dos evangelhos, onde o Senhor fez o milagre. Lembra alguma coisa aí? Selá, tanque de... Pronto, não, mas sem a ajuda dos universitários. Devia ter falado para os pastores não falar, né? Pastor tem obrigação de saber mesmo. Mas vamos lá. Então, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Amém? Então veja, essa porta, ela ficava justamente junto ao tanque de Siloé. Amém? Então, Selá, está no hebraico, só que o Novo Testamento ele foi escrito em hebraico, aramaico, ou foi escrito em grego, o Novo Testamento? Quem se lembra aí? Em grego, amém? Então, em grego está Siloé, porque é uma variação da palavra da tradução direto para o grego. Mas Selá e Siloé faz uma referência à mesma coisa. E o que significa Siloé? Siloé significa enviado. Não sei se você se lembra, quando o Senhor Jesus, ele foi curar o cego, lá em João capítulo 9, depois você pode conferir na sua Bíblia, não vou abrir com você. Havia um cego na beira do caminho, porque os cegos estão sempre à beira do caminho, porque o cego não sabe o caminho. Eles precisam de alguém que o leve até o caminho. E a grande questão é o seguinte, foi o cego que foi a Jesus, ou Jesus que foi até o cego? Lembre-se, foi o Senhor Jesus que foi até o cego, porque o cego estava à beira do caminho. Então veja, o Senhor Jesus, ele é um enviado da parte de Deus, sim ou não? Sim, então o enviado da parte de Deus, o Messias, Cristo, foi até o cego para curá-lo. E o que o Senhor Jesus mandou? O que o Senhor Jesus fez com ele? Passou lodo ali, barro, nos seus olhos, e mandou que ele lavasse em um tanque determinado. Qual que era o tanque? Era o tanque de Siloé, ou seja, o tanque do enviado. Só que aí o Senhor Jesus, o que ele fez? Deixa eu ler algo com você antes de te responder. O que o Senhor Jesus acabou fazendo, na verdade. João 7,37, coloca aí para mim, por favor. Lucas, João 7,37, vamos ler os versos 37 e 38. João 7. Travou o sistema aí, o computador, ou não? Sabendo que os irmãos fizeram um investimento aí, consertaram o computador e resultou, trocou isso, trocou aquilo outro. Agora deu, maravilha. Então, João 7,37, está escrito, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Venha a mim e beba. Então, fala para o irmão que está ao seu lado e fala para ele, primeiro você tem que beber, indo a Cristo. Amém? Agora vamos para o verso 38, vai lá. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Agora fala para o irmão que está ao seu lado, fala, depois que você bebe, aí sim, você se torna uma fonte para outros beberem. Fala, mas tem que beber antes. Amém? Aleluia. Bem, por que eu estou falando isso para você? Veja bem. O Espírito Santo, quando o Senhor Jesus Cristo começou a falar a respeito da sua própria morte, da crucificação, ele disse que iria nos enviar um outro Consolador, ou seja, haveria um outro enviado. O Espírito Santo é enviado da parte de Deus também, sim ou não? Sim. Então, como que o Espírito Santo é enviado? Sabe, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Então, ele foi enviado depois da obra consumada de Cristo Jesus, mas ele foi enviado para se tornar uma fonte em você. Para ser uma fonte em você. Por isso que a porta da fonte, de Neemias 3,15, pode voltar lá para mim, por favor, Neemias 3,15, a porta da fonte, ela aponta para o Espírito Santo, que é uma porta relacionada a Siloé, amém? É relacionada ao enviado, a porta da fonte ela está conectada a esse contexto do enviado, que é o que nós vimos justamente ali no final. Então, o muro do açude e Selá, ou seja, estava conectado, as duas coisas estavam juntas ali, era uma porta de acesso a essa fonte. Então, essa porta aponta para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é alguém do qual você bebe, você é cheio, para depois você se tornar, sabe, um instrumento de liberar da vida dele.
Amém? Então a porta da fonte é justamente o Espírito Santo. Essa porta está sempre aberta para você. E aqui eu abro um parênteses brevemente, mas muito importante, ouça com atenção, por favor. Você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, você que hoje ainda não ora em línguas, entende? E a oração em línguas, né, é o único dos dons que você ativa no instante que você deseja, amém? Você simplesmente passa a orar em línguas, né? Não é algo que você esforça ou que você merece. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, é muito importante que você entenda, a porta da fonte está aberta para você. Entendeu isso? Às vezes tem irmãos que ficam meses, né? Até mesmo alguns irmãos que de repente estão há anos na vida da igreja e não oram em línguas até hoje. Por quê? Porque ele não entendeu que a porta da fonte está aberta para ele. Entende? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Por que eu li João 7,37, o verso 38? Porque às vezes muita gente, olha para cá, muito importante que eu vou dizer para você, muita gente está muito mais preocupado em, às vezes, dar, ser uma fonte. É impressionante como que tem gente querendo, sabe, deixa eu pensar como é que eu vou falar, porque eu não quero intimidar ninguém aqui, viu, irmão? Sério. Às vezes muitos irmãos têm muitas ideias. Muitas ideias. Muitas ideias para a obra do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Antes de você ter qualquer tipo de ideia, iniciativa, pensamento, meu irmão, resolva entrar pela porta aberta da fonte. Entendeu isso? Antes de querer falar qualquer coisa, meu irmão, você deveria ir à fonte. Entrar pela porta aberta da fonte. Essa porta sempre está aberta para você. Que porta é essa? Aberta sempre que a porta da fonte. É a porta do Espírito Santo. O enviado de Deus no tempo da nova aliança, depois da obra consumada de Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Então seja cheio do Espírito Santo. Foi o que Paulo falou. Enchei-vos do Espírito. Entende? É uma santa direção do Espírito Santo. Então, você tem que se encher continuamente. Então, antes que você seja um rio, para que outros venham beber de você, você precisa beber antes. Você precisa se encher antes. Porque se você não se enche antes de querer falar, antes de querer ser um rio para outros beberem, meu irmão, é só lata vazia, é só barulho, de nada adianta, não vai ter efeito, não vai fazer diferença. Você está me entendendo? Então não é uma questão de ter boas ideias, ou de falar qualquer coisa, ou de ser bom para falar. Não! É a questão de você entrar sempre pela porta da fonte. Pela porta da fonte. Sabe? E usar essa porta da fonte. Porque, como eu falei, isso é a própria pessoa do Espírito Santo, é a própria obra do Espírito Santo. Então veja, uma coisa comum a você que já entrou pela porta da fonte, foi batizado do Espírito Santo, é continuar entrando. Aí eu te faço uma pergunta e não me responda, por favor. Tá bom? Não precisa. É só para você considerar sem condenação. Amém, irmãos? Não quero condenar você. Eu vou te perguntar, só pensa na resposta. Não fala. Amém? Shhh, não fala. Só pensa. Amém? Qual foi a última vez que você exercitou o seu espírito investindo pelo menos uns 10 minutos orando em línguas? Não é dar uma orada em línguas, uma coisa assim, rapidinho, não. Não, pelo menos uns 10 minutos. E olha que 10 minutos não é grande coisa, né? Você se empenhou. Entendeu? Eu sei que hoje é domingo, né? Talvez seja mais fácil de responder essa pergunta, né? Porque talvez, pelo menos domingo, você dá uma orada em línguas, né? Mas fora domingo. Então é só uma vez por semana isso? Você só entra na porta da fonte uma vez por semana? Será que é o suficiente? Entende? É uma porta aberta para você. Você tem acesso àquele que é o enviado, sabe? Que é Siloé para você. É mais do que um tanque, uma fonte inesgotável de vida, que tem o poder de ensinar você sobre todas as coisas. Eu estava vendo um documentário, porque eu estou de repouso, né? Eu estou assistindo tanta coisa, tanta pregação, tanta informação, alguns documentários também. Um documentário que foi lançado essa semana por um irmão. Eu já até conversei com ele no direct, pelo Instagram. Eu vi que ele deu uma investigada na minha vida, né? Porque, pastor, obrigado, pastor. Começou a falar um monte de coisa lá e tudo. Eu falei, rapaz, esse cara também... Mas fui ver porque ele é esperto, né? Porque tem gente que é esperto, né? Não sei se você faz essas coisas, né? Quando alguém estranho começa a conversar com você na internet, dá uma visitada lá no perfil da pessoa para você saber um pouquinho. Você não faz isso? Não, eu faço. Porque isso acontece comigo de vez em quando, né? Alguém chama lá para conversar e tudo, a primeira coisa que eu vou ver o perfil do cidadão lá, né? Falei, deixa eu ver quem é esse, né? E ele fez a mesma coisa, né? Fez a tarefa de casa, né? E aí é interessante. É um documentário gratuito. Esse é o terceiro documentário. Eu achei que era o segundo. Aí eu perdi o primeiro que ele lançou. Ele só lança de graça na internet. O nome dele, se eu não me engano, é Miguel Salvador, esse irmão.
Não sei de que igreja que ele é, só sei que ele é daqui do Nordeste. E nem que estado que é, meu Deus do céu. Eu sabia, mas eu esqueci. Não sei se é da Paraíba, acho que ele é da Paraíba. Enfim, depois eu olho na minha conversa lá com ele, lá no direct do Instagram. Mas, o documentário que ele lançou agora é Fé Não Fingida. Fé Não Fingida. Está no YouTube, 1h30, de graça. Vale a pena você dar uma olhada. Né? Que ele usa aquele texto, né, de 2 Timóteo, quando Paulo está fazendo uma referência da conversão de Timóteo, ou da vida espiritual de Timóteo, da vitória na fé de Timóteo, por causa da sua avó, Lóide, e da sua mãe, Eunice. É isso mesmo, Eunice, né? Então, Paulo fala, olha, essa fé não fingida, né? Na versão corrigida está não fingida, mas na versão visualizada nessa fé sem fingimento, né? Que habitou outrora na sua avó Lóide e também na sua mãe Eunice. Então, Timóteo, ele recebeu uma fé que foi transmitida, né, por duas mulheres, né, por essas irmãs. E aí o documentário é, na verdade, né, uma história honrando o testemunho de irmãs de igrejas de todo tipo. Desde igreja pentecostal, da periferia, de lugar, né, de muita pobreza, até de gente de igreja um pouco mais próspera financeiramente, com um pouco mais de cultura. Mas os testemunhos que mais impressionaram, eu até pensei em fazer isso hoje. Aí eu falei, vou fazer depois. O que eu pensei, falei, gente, hoje é feriado. Se eu tivesse pensado bem, eu nem sei se eu teria pregado aqui hoje, porque é feriado, eu falei, não vai ter ninguém. Mas ainda bem que você está aqui, eu falei, não, mas eu vou pregar. Para os irmãos eu vou pregar. Mesmo feriado, né? Tem que honrar quem ficou. Né? E os que viajaram, porque tem dinheiro, Deus abençoe. Espero que esteja dando dízimo, aí a viagem deles vai ser melhor ainda, aleluia. Olha só. Se estiver dando dízimo, pode viajar, viu, irmão? Não tem problema não. E se não tiver, não pode? Não, pode, você fala o que você quiser. Amém? Sou eu que vou impedir você. Até porque eu nem tenho esse poder, né? Você sabe, né? Mas aí, irmãos, o testemunho de uma das irmãs, ela teve um encontro com o Senhor. Nunca pisou praticamente na escola. E aí, Deus falou com ela, começou a tocar no coração dela, e ela converteu já com a vida já mais adiantada, aquela vida simples, dedicada a filhos, né, trabalhar na roça, serviço pesado, né, em canavial, coisa do tipo assim, se não me engano, a senhora é daqui da Paraíba, do interior da Paraíba, do sertão da Paraíba. E aí, ela falou para o Senhor chamou ela para orar, ela viu o círculo de oração acontecendo, típico dessas igrejas pentecostais. Ela falou, Senhor, eu quero um dia liderar um círculo de oração. Só que ela via as irmãs liderando a oração, aí sempre as irmãs falavam alguma coisa da Bíblia. Só que ela não sabia ler. Nunca ensinaram ela a ler. Aí ela foi orar, falou, Senhor, eu queria tanto liderar o círculo de oração, mas eu não sei ler. Como é que eu vou chamar as pessoas para orar se eu não consigo conhecer a tua palavra? E como que eu vou aprender com essa idade? Quem vai me ensinar? Não, eu acho que ninguém nem tem paciência mais, nem tem jeito para mim, se não for o Senhor me ensinando. E aí o que ela fez? Ela se lembrou, alguém pregou para ela, sobre o enviado Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor Jesus para nos ensinar todas as coisas, está escrito lá em João. Todas as coisas. O Espírito Santo te ensina, não é só orar, não. O Espírito Santo te ensina, não é só liderar a célula, não. O Espírito Santo te ensina como ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um excelente vendedor, se você trabalha com vendas. O Espírito Santo, ele te ensina até as coisas naturais. Só que essa irmã, ela creu nisso e começou a orar. Fala, Senhor, se não for o Senhor me ensinando, como que eu vou aprender? Eu sei que o Senhor pode me ensinar. E ela disse que numa experiência sobrenatural que ela estava tendo, ela batizada no Espírito Santo, que entrou pela porta da fonte, amém? Do enviado. E aí ela foi tomada pelo Senhor em línguas estranhas, e foi em variedade de línguas, até que chegou na língua portuguesa, ela disse. E aí ela abriu a palavra. Naquele dia, o Espírito Santo falou para ela que ela iria aprender, que ela iria entender. E ela foi, e numa noite que ela teve essa experiência sobrenatural, as filhas dela, ou sobrinhas, ou netas talvez, aliás, né? Não sei se eram filhas na época, tinham saído. Ela leu um trecho de Amós. Leu e ainda memorizou. Aí fechou, porque ela não estava entendendo muita coisa, ela ficou na dúvida, estava entendendo, não estava. Esperou as filhas chegarem em casa à noite e perguntou para ela, vem cá, abre aí, Amós, capítulo 3, tal, deu o versículo lá e tudo. Vê aí, está escrito isso, isso e aquilo. Aí elas falaram exatamente. Aí ela foi agradecer ao Senhor. Obrigado, Santo Espírito de Deus, o meu professor, que me ensinou a ler. E a partir daquele momento, ela passou a ler a palavra de Deus. E tem décadas, né, que ela lidera um desses círculos de oração, né, que tem sido instrumento de bênção para tanta gente, lá na simples congregação dela, no sertão da Paraíba. Entende? Tudo isso porque é alguém que entrou pela porta da fonte. Amém?
Mas lembre-se, primeiro você bebe, depois você se torna um rio. Meu irmão, rio, o que é rio? Foi o que Jesus disse. Do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Olha para cá. Rio é para uma pessoa só ou para muita gente? Para muita gente. Então Deus quer que você beba para você ser instrumento de bênção para muita gente. Eu nunca vi uma história de, não, e esse riozão aqui, para que serve? Ah, não, para aquele rapaz que mora ali do lado do rio. O rio todo é só para o cidadão, rapaz. Não existe rio que serve a uma única pessoa. Rio é sempre provisão abundante para muita gente. Né? O próprio Recife, aqui, a Grande Recife, salvo engano, é suprido basicamente por 2 rios. Beberibe e o Capibaribe. Não é isso? Não são 2 rios. 2 rios! 2 rios para cerca de 4 milhões de pessoas, que é a Grande Recife. Só 2 rios. Quantos rios nós temos aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Ó, tem um pequenininho ali, que está começando agora, aquele rio ali. Né? Como diz lá em Goiás, um corguinho, né? Um corguinho. Ali, outro rio ali, outro rio aqui. Olha o tanto de rio que tem aqui. Com 2 dá para suprir 4 milhões de pessoas na Grande Recife. Imagina que esse tanto de rio presente aqui. Quantas pessoas podem ser supridas? Só que você é um tipo de rio que tem que estar sendo cheio a todo instante, entrando na porta da fonte. Amém? Vamos lá. Essa é qual porta também que eu falei? É a 6ª. Não, como é que é? 7ª, né? Ou não? É a 6ª. Meu Deus do céu. É a 6ª ainda. Agora que eu vi. Vamos lá. Mas no verso 26, números, ó. Neemias, capítulo 3, verso 26. Coloca aí, por favor. Neemias 3, 26. Estou aqui empolgado, achando que já estou no finalzinho já, né? Estou só começando. Pensa. Você não deveria pregar, né? Como os outros, né? Não consigo, não. Eu tenho que pregar. Porta das águas, verso 26. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Então veja, a porta das águas ela recebeu esse nome porque conduzia a principal fonte de água da cidade, lá de Jerusalém, a fonte de Gion. Então ela dava acesso a uma grande área onde aconteceu, veja, então a porta das águas, ela conduzia a fonte. Só que o marco histórico da Porta das Águas aconteceu exatamente nessa época do contexto de Neemias. O que aconteceu nas imediações, ou de frente, né, ou de fronte da Porta das Águas? É o que nós podemos ver alguns capítulos adiante. Né? Vá para o capítulo 8, verso 1 primeiro. Neemias mesmo, capítulo 8, verso 1. Vai lá. Olha o que aconteceu de frente dessa Porta das Águas. Isso. Espera aí. Neemias 8, verso 1. Deixa eu colocar meu celular aqui, porque eu quero procurar um outro texto que eu lembrei aqui agora. Cadê? Oh, Deus. Está escrito. Águas. Só um minutinho, irmãos, que agora que eu lembrei desse texto. Vou conferir a referência aqui. Achei. Aleluia. Vamos lá, Neemias 8:1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem. Veja a unidade do povo. Um só homem. Na praça, diante de qual porta? Qual porta, irmãos? Das águas. Ótimo. Irmão, estão comigo aqui, amém? Ótimo, maravilha. Esse negócio de eu perguntar e você fala mesmo, entendeu? Então, diante de qual porta? Isso, maravilha. Aí, continuando. E disseram a Esdras, o escriba que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então eles se juntaram diante da porta das águas, porque isso foi a restauração. Isso foi o pessoal retornando o cativeiro. Então, uma vez que as portas estavam sendo restauradas, teve um momento que diante da... Isso, na verdade, foi depois de todas as 10 portas restauradas, tá bom? Então, eles escolheram para que de frente, ou de fronte da porta das águas, tivesse a leitura de toda a lei de Moisés. Veja que coisa linda, na verdade. Todo o povo de Deus reunido para ouvir a leitura. Amém? Aí vamos para o verso 3. Pula aí um verso. Vamos para o 3 agora. Vai lá. 3. Isso. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então veja,
De que horas a que horas? Desde a alva até o meio-dia. Imagina isso, meus irmãos. Um culto. Imagina, não é nem um culto, é uma leitura. Porque foi só leitura, não teve mais nada. Não teve louvor, com instrumentos para dar uma animada no povo. Não, vamos tocar um louvor aqui para dar uma animada. Não, leitura só. Não teve explicação para dar uma pregação, porque dá uma animada também. Não, pregação não, vamos só ler. Alva, ou seja, por volta de 6 horas da manhã. De 6 às 12. 6 horas, o povo simplesmente ouvindo a leitura da palavra de Deus revelada naquela época, até então era o livro da lei de Moisés. 6 horas de leitura sem parar. Só leitura. Não tinha iluminação, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, não tinha instrumentos musicais, não tinha alguém explicando. Era uma leitura. Leitura. Simplesmente a leitura da Bíblia naquela época. O que era a Bíblia naquela época? O que tinha da Bíblia naquela época? Só isso. E o texto indica que eles fizeram isso, inclusive, de pé. Não tinha cadeira confortável, acolchoada. Né? E às vezes eu vejo alguns irmãos tão cansados, já no começo do culto, está todo mundo em pé, que louvando, e já senta nos primeiros 5 minutos. A não ser que você tenha algum problema, igual, sei lá, uma coisa do tipo, assim, alguma limitação que te força a sentar. Mas por que desse desânimo? Entendeu? Mas vamos mais uns versos aí. Aliás, só mais um verso. Verso 16. Pula bastante aí agora. Vamos lá, para o verso 16. Isso. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Então, somente até aí mesmo. Veja, a porta das águas, ela está relacionada à palavra de Deus. Amém? Está relacionada à palavra de Deus. E o texto que eu me lembrei aqui agora, vamos lá para Efésios 5, verso 25. Vai lá, coloque aí rapidinho para mim, por favor. Efésios 5, 25. Aleluia. Aqui é o capítulo, né, que Paulo está falando sobre marido e mulher, mas depois ele vai explicar. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Amém? Amém? Inclusive, teve alguma coisa do jantar dos namorados, ou dia dos namorados, aliás, jantar dos casais, no Videira News? Teve? Parece que eu não vi. Eu que não prestei atenção então, né? Efésios 5, 25, está escrito: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha como é que Cristo santifica a igreja. Ouça. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, peraí, pastor, o que representa essa porta das águas? Essa porta das águas, pelo próprio contexto da restauração da Bíblia, na época da restauração das portas e dos muros de Jerusalém, essa porta das águas representa a própria palavra de Deus. Porque a água também é uma referência à palavra de Deus. E Paulo está dizendo que a igreja é santificada, que a igreja é preparada por Cristo por meio do lavar da palavra. Então, quando você vem aos domingos aqui, meu irmão, você vem para ser lavado pela palavra. Isso faz parte da preparação. Se você quer estar pronto como igreja santa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sabe? Igreja que foi de fato santificada, preparada para a vinda do seu noivo, você precisa ser lavado pela água da palavra. Então a porta das águas é a porta da palavra, que está aberta para você. Está aberta. Está aberta. Todo domingo está aberta aqui. Toda quarta-feira está aberta aqui também. Entende? Para você ser lavado, você precisa entrar por essa porta. Tem gente que, sabe, ignora essa porta. É estranho isso. Mas, sabe, quantas oportunidades as pessoas têm toda semana? No nosso caso aqui, né, de culto da igreja, pelo menos 2 vezes por semana. E às vezes irmãos ficam semanas sem virem em nenhuma das 2 vezes. Entendeu o que eu quero dizer? Está perdendo a oportunidade dessa porta que está aberta para você. Então veja, é o que Paulo está dizendo: para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa água, então a palavra aqui também é simbolizada pela água. Continua aí, vamos para o verso seguinte, só o verso 27. Olha só o propósito: para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Então, não tem como você estar preparado para o arrebatamento, meu irmão, se você não entrar pela porta das águas, que é a porta da palavra de Deus. É a porta da palavra de Deus. Então, a porta das águas relacionada à própria palavra. Porta da palavra. Agora, veja. Eu sei que, às vezes, você toma a palavra de Deus sozinho, em casa, e você deve fazer isso também, tá bom? Isso, na verdade, deveria ser a coisa mais frequente na sua vida. Você deveria, entrar pela porta das águas todos os dias na sua casa. Entendeu isso? Hoje, nessa coisa de ficar com a perna para cima, é bom que eu tenho pensado em muitas coisas, né? Então, deve ter uns 2 ou 3 anos que eu comecei a ler a Bíblia em smartphone ou no tablet. Mas eu estou me arrependendo desse negócio. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ler. Acho que vou até comprar uma Bíblia nova para mim. Até em comemoração. Talvez com a letra maior, né? Porque o sujeito vai ficando mais velho, né? Vai tendo que aumentar a letra. Né, pastor Adriano? Pastor Adriano. Eu estou conseguindo ler livro ainda, assim, fora do tablet, né? Mas a gente não consegue mais, não. Mas olha para cá. Mas veja. Irmãos, a porta das águas, que é a porta da palavra de Deus, está aqui. Todos os dias, essa porta está aberta para você. Leia! Sabe uma coisa que eu decidi fazer com os irmãos em todas as nossas reuniões de oração, né? Eu penso que guiado pelo Espírito Santo, tem um momento de leitura da Bíblia. Online também tem, né? Que os irmãos até perguntaram para o pastor, e online? Online, como o tempo é metade, 30 minutos, vai ser metade a leitura. Porque presencial, quem vem orar conosco aqui, né, de manhã, 5h30 da manhã, amanhã não haverá, né, mas terça nós voltamos, por causa do feriado, né? Mas você pode fazer isso em casa, amém? Lembra disso. Tem um momento de leitura da palavra. Paulo recomendou a Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, aplica-te à leitura. E não era só a leitura particular da palavra, mas era até mesmo a leitura pública. Nos cultos das igrejas cristãs mais antigas, existia um roteiro, inclusive, um momento do culto, que era só a leitura da palavra. Eu confesso que não me preocupo muito com essa questão entre nós na videira, porque normalmente a gente lê longos textos aqui no púlpito, e muitos textos. E, infelizmente, alguns irmãos só têm acesso a essa leitura aqui domingo. Porque ele não entra pela porta mais segunda, ele não entra pela porta mais terça, não entra pela porta mais quarta, não entra pela porta mais quinta, não entra pela porta mais sexta, não entra pela porta mais sábado, aí domingo ele entra de novo. E quando ele não vem? Meu Deus do céu. Veja, você deixa de estar preparado, por isso que o arrebatamento não é para todo crente, não faz sentido. Porque tem crente que não entra pela porta das águas. Como é que ele vai estar preparado para ser apresentado como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santo sem defeito? Como é que você se torna uma igreja assim? Volta o verso, vai lá, verso 26, volta aí, por favor. Como que acontece? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É assim que você se torna igreja preparada, vencedora, pronta para ser tomada para Cristo. Não tem como sem ter sido lavado pela água da palavra de Deus. Não tem como. Não tem como. Não há vencedor que será arrebatado, sabe, que desconhece a palavra. E inclusive hoje, é interessante, né? Hoje ou ontem, não sei. Eu estava no Instagram, aí... O Instagram, você sabe que ele sabe tudo sobre a sua vida, né? O Instagram sabe que eu sou crente, graças a Deus, né? Aí diz quando aparece piada de crente para mim. E aí apareceu um zombador, ateu, quase à toa. Não fala que ele é à toa porque parece que ele trabalha muito. E ele é um comediante recifense, pernambucano, cara esforçado, não sei o nome dele. E aí, lá no stand-up dele, né, no show dele, que sei lá em que cidade que foi, ele fez uma santa zombaria. Se é que tem jeito de ser santo e ser zombaria, né? Eu até pensei, eu vou localizar esse negócio, eu vou mandar nos grupos da igreja. Hã? Pois é. Mas os irmãos sabem, né? Eu não sei, você viu que eu não sei. Mas, enfim. Cuidado, irmão, a porta do Instagram realmente atrapalha a porta das águas. Olha para cá, vigia, né? Então, você entrou na porta do Instagram, sai rapidinho.
Aí, irmãos, o sujeito, ele dá uma descrição lá a respeito de Jesus. Ah, mas porque você vai para o céu por causa de Jesus, você dá a sua vida por Jesus, e porque você crê em Jesus, e esse livro que fala sobre Jesus, esse livro que conta a história de Jesus, esse livro que é justamente o fundamento da sua fé em Jesus. E aí, quantos leram aqui esse livro? Porque você crê e sabe que vai para o céu por causa desse livro que revela Jesus. Cri, 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 cri. E aí, eu fico pensando, quantos irmãos? Entra ano, sai ano. E aí, eu vou te fazer uma pergunta mais uma vez, tá bom? Não precisa responder sem condenação, amém? A questão é, eu vou nem perguntar quantas vezes, eu vou só perguntar. Ó, não responda, tá bom? Isso é uma pergunta que a gente não faz, às vezes, para líder, né? Eu tenho até medo de fazer, que de repente, aí como é que vai ter gente para liderar de repente, né? Meu Deus do céu, que medo. Mas, enfim. Tipo, sabe que o primeiro livro é Gênesis? O último é Apocalipse. Você já leu todos assim, do começo até o final? Não estou falando muitas vezes, não. Uma. Só uma. Ah, não, mas o pastor falou que está na Bíblia, está não sei o quê. Irmão, o pastor falou. Eu não vou estar com você no tribunal de Cristo, quero te dizer, tá bom? Lá não tem advogado. E lá o advogado é o juiz, eu quero te dizer, tá? Pegou essa aí? Hã? Vou falar mais devagar. Lá o advogado é o juiz. Não, vou reinar com Cristo. Pois é, mas baseado no que você vai reinar em Cristo, com Cristo? Você nem leu a constituição desse reino, meu Deus do céu. Você tem que entrar pela porta, meu irmão. Essa porta é uma bênção para a sua vida. É isso que vai lavar você, é isso que vai libertar você. Sabe por que sabe quando você sai do culto, sabe, você volta para a sua casa renovado, encorajado, sabe, em paz, ou de repente cheio de fé, ou de repente com uma disposição nova a insistir, a continuar, a perseverar, que você estava desanimado, querendo desistir e tudo e tal, porque você foi lavado aqui. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que você pode ser lavado, tipo, todo dia. Porque a palavra está na sua mão. Você está me entendendo? Entre pela porta das águas. É água no sentido de lavar você, de renovar você. Amém. Bem, agora é a oitava porta? É isso? Tem que ser a oitava, né? Eu acho que é a oitava. Vamos lá, que eu não anotei os números aqui. Mas eu acredito que é a oitava. Eu falei da porta das águas, sexta, sétima, isso mesmo, oitava. Oitava porta, verso 28, números não, Neemias 3, 28. Toda hora eu estou falando números no lugar de Neemias, né? Porque é o arquivo de livros da Bíblia com N, né? Números, Neemias, Naum. Vamos lá. Neemias 3, 28. Está escrito: para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente do quê? Da sua casa. Então, em primeiro lugar, o que isso te explica? Que a porta dos cavalos tinha uma conexão com a própria casa do sacerdote. Você está me entendendo? Quantos aqui foram feitos reis e sacerdotes em Cristo Jesus? Amém? Lembra? 1 Pedro 3, vós, porém, sois, né? Raça eleita, sacerdócio real. Amém? Então você é. Agora, você fala, pastor, então veja, só primeira informação curiosa, né? Então, era uma porta que estava, né, conectada ali com a casa dos sacerdotes. E essa porta, ou portão, era por onde os cavalos entravam e saíam da área do palácio, né? Os estábulos provavelmente estavam ali, próximos dessa área. Só que, deixa eu ler um texto lá do Salmos, capítulo 20, livro de Salmos, capítulo 20, verso 7. Coloque aí para mim, por favor. Salmos 20, verso 7. Eu já chamo o irmão para o teclado aqui para mim, por favor. Salmos 20, verso 7. O que está escrito? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, gloriaremos em o nome do Senhor. Então, veja, aqui, esse verso 7 do livro de Salmos, do capítulo 20, é justamente o contexto de guerra. Então, o cavalo está relacionado ao que na palavra de Deus? Está relacionado à guerra. Relacionado à guerra.
Então, né, nos tempos antigos, né, eu até não sei se você sabe disso, mas é raro, né? Tem, por exemplo, são poucos países da Europa, não são todos, e nem a maioria dos países da Europa, que um ou outro país, e às vezes nem é o país inteiro, são algumas cidades de alguns países, onde é permitido comer carne de cavalo. No Brasil mesmo, a gente não tem essa tradição, né? Você não chega no açougue e tudo, não, eu quero uma carne de cavalo. Não, não tem. Né? Mesmo quando você faz lá na cozinha o bife a cavalo, é outra coisa, que ele é um prato, não é uma carne de cavalo, quero te dizer, tá bom? Talvez alguém ficou surpreso hoje, meu Deus, a vida inteira achei que aquilo era carne de cavalo. Não, é o nome da receita, né? Bife a cavalo, né? Não é de cavalo, amém? Então veja, por que não se come carne de cavalo? E você parou para pensar? Né? São animais com criação, costumes muito semelhantes ao boi, à vaca, não é? Geralmente compartilha do mesmo tipo, né, de ambiente, de alimentação, de comida. Por que não se come carne de cavalo? Já parou para pensar sobre isso? Tem alguns lugares onde se come. Eu vou te dizer, é simplesmente por um respeito da história da humanidade no meio das principais guerras do passado. Sério, é verdade. A carne de cavalo é uma carne magra, ela não faz mal para o homem, se você precisar de comer carne de cavalo, tá bom? Não tem nada, sabe, ruim da carne de cavalo que seria razão para o homem não comer, assim como come a carne do boi, da vaca, ou coisa do tipo. Carne de bode, por exemplo, aqui em Pernambuco, amém? Então, por que não se come carne de cavalo? Porque quando você olha a história da humanidade no passado, os cavalos estão intimamente relacionados às guerras da humanidade. Homens, milhares e milhares de homens, durante vários séculos, enfrentaram os seus inimigos em cima de cavalos. E tiveram vantagem na guerra porque tinham cavalos. Todo mundo que tinha cavalo, nos tempos antigos, no meio da batalha, tinha vantagem. Nenhum rei saía caminhando a pé em direção ao campo de batalha de uma guerra no passado. Não! Pelo menos ele tinha o seu cavalo. Entende? Até a própria volta do Senhor Jesus Cristo, montado no quê? No cavalo. O cavalo branco. Esse é o retorno do Senhor Jesus Cristo à terra numa postura de guerra, montado no cavalo branco, com manto tinto de sangue. E ele virá para exercer juízo, e todos conhecerão naquele dia a ira do Cordeiro. Quando o Senhor vier montado no cavalo, é o Senhor vindo para guerrear contra a terra, guerrear contra os inimigos. Então o cavalo está ligado à guerra. E você olha que a porta estava tipo de frente da casa do sacerdote. Não, peraí, pastor, porta do cavalo está relacionada à guerra? Exatamente. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Coloca aí para mim, por favor. 1 Coríntios 16, 9. Coloca aí para mim, por favor. Apareceu? Aliás, não, antes desse aí, deixa eu abrir outro aqui. 2 Timóteo 2,3. É porque eu estou com pressa. Eu estou tentando resumir aqui, eu abri o errado. Vamos lá, 2 Timóteo 2,3. Coloque rapidinho, depois a gente volta para esse aí. 2 Timóteo 2,3. Isso! Vamos ler juntos aqui, uma só voz, vamos lá? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Meu irmão, existe porta dos cavalos também. É a porta da batalha, é a porta da guerra. E Paulo sabia disso. Por isso que, como homem experimentado na fé, experimentado em batalhas, passou por muitas portas de cavalos, ele recomendou para o seu filho Timóteo: olha, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A porta do cavalo é a porta dos soldados. Só que essa porta dos soldados, agora a gente volta lá, 1 Coríntios 16, 9, agora volta. Agora é esse texto mesmo para a gente encerrar essa porta e ir para a nona porta. Amém? Eu já estou terminando sim. 1 Coríntios 16, 9. Está escrito: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E o que Paulo diz ali no final, depois do ponto e vírgula, o que está escrito? E há muitos adversários. Espera aí, pastor. Olha o que Paulo diz. Paulo tinha uma porta aberta, oportuna, grande para o trabalho da obra do Senhor? Tinha ou não tinha? Tinha. Então, uma porta grande e oportuna. Veja se isso não é uma boa notícia, não é não? Se alguém chega lá na sua casa, o seu cônjuge, né, ou o seu filho, né, está procurando emprego, chega lá na sua casa: painho, maninha, uma grande porta, uma porta oportuna se me abriu.
que você faz? Você dá glória a Deus, aleluia, uma grande porta, uma porta oportuna, aleluia. Abriu. Quem que abriu? Quem que abre portas? Quem que mantém as portas abertas? O Senhor, amém? Porém, tinha uma outra questão aqui nessa porta de Paulo. O que está escrito lá? E há muitos adversários. Olha para cá, eu vou encerrar falando dessa porta dos cavalos. Ah, não. Encerrar a porta dos cavalos, tem duas aqui ainda. Calma aí, não vai embora não. Veja bem, ouça, muita atenção que eu vou dizer para você. Eu tenho até pensado em reformular a maneira que eu falo algo bastante na palavra de Deus só por causa desse assunto. Tem algum iPhone aí despertando aí. Você é despertador do iPhone. É para acabar o culto, é? Mas me dá mais 10 minutinhos, por favor. Olha para cá. Entendi. Olha para cá. Irmãos, não é porque Deus abriu a porta que não tenha resistência na entrada dessa porta. Você está me entendendo? Nem toda porta que Deus abre flui rapidamente as coisas. Nem toda porta oportuna que se abre diante de você, a coisa acontece com facilidade, não. Então tome muito cuidado com essa ideia equivocada. Quando a gente pensa, pastor, eu achei que era uma porta de Deus, eu achei que era uma porta aberta pelo Senhor, só que está tendo tanta resistência, tanto adversário, tanta oposição, e isso não é porta de Deus coisa nenhuma, isso é coisa do diabo, é engano. Desisto dessa porta. Opa, espera aí, calma lá. Não. Paulo estava diante de uma porta grande e oportuna, mas tinha muitos adversários. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui, meu irmão, se você tem enfrentado muitos adversários. Deixa eu te falar algo. Muita gente pensa que Deus é aquele que reage à ação do maligno, mas não é assim que acontece. Deus é quem age, o maligno percebe e levanta a resistência. Você está me entendendo? Então Deus não é aquele que deixa você por conta própria, aí acontece um monte de problema, aí você fala, Deus, socorro, tem muito adversário. Aí Deus se levanta do trono, eu não vi, não sabia, deixa eu te ajudar. Não, Deus não é essa pessoa. Entendeu? Não. Deus é aquele que se move. Então, no mundo espiritual, se tem acontecido muitos adversários se levantando contra você, muitas resistências se levantando contra você, meu irmão, eu quero te dar uma boa notícia hoje. Tudo isso são os adversários, tudo isso é o ataque do diabo, porque o inimigo de alguma maneira percebeu que existe uma porta grande e oportuna para o trabalho da obra de Deus na sua vida, existe uma porta grande e oportuna na sua casa, na sua família. Então os espíritos malignos perceberam essa movimentação espiritual, eles perceberam esse favor de Deus na sua vida de alguma maneira, e eles se levantaram. É o inimigo que reage. Deus age, o inimigo que reage. Então a vinda dos adversários, meu irmão, é só um sinal para você saber, eu estou no caminho certo, o Senhor está fazendo, e de alguma maneira o inimigo percebeu, está querendo resistir a mim, está querendo me derrotar, está querendo derrubar, mas ele é que é derrotado, porque maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? E essa porta é grande e oportuna, eu vou entrar por ela, e não importa o número, a quantidade, o tamanho dos adversários, eles serão todos derrotados em o nome de Jesus. Meu irmão, se tem resistência, se tem adversário, meu irmão, é porque certamente tem uma porta grande e oportuna. Você está no caminho certo. Amém? Isso não é falta de favor. Isso é porque tem muita guerra, muita batalha, porque o inimigo sabe aquilo que o Senhor está para fazer na sua vida. Amém? E por último, penúltima porta, Neemias 3:29, coloque aí para mim, por favor. Oh Deus, logo ela, hein? Deixa eu pensar. Domingo que vem, que dia mesmo? Dia 30. Fique em pé onde você está. Tem mais duas portas, irmãos. Eu não posso falar rapidamente dessa porta, não. Vai ser a terceira porta, terceira parte, aliás, da porta. Eu quero só lembrar você das três portas que nós falamos hoje. Amém? Alguém se lembra quais são as três portas? A primeira, que é a sexta, a porta da fonte, a porta das águas e a porta dos cavalos. A porta da fonte é o Espírito
Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Entre pela porta. É uma porta sempre aberta para você. Ele está sempre disponível para você. Amém? Se você não foi batizado do Espírito Santo, é tempo de você ser batizado do Espírito Santo. Se você já é batizado do Espírito Santo, é tempo de reavivar esse dom em você. Meu irmão, todo dia, separe, que seja 5 minutos para orar em línguas. Já levanta orando em línguas, meu irmão. Põe o pé no chão, já. Mas por que não? Já levanta orando em línguas. Amém? Porque a porta da fonte está aberta. E a 7ª porta é a porta das águas. Você é lavado pela água da palavra. Já levanta orando em línguas. Já levanta tomando a palavra de Deus. Quais são os capítulos que eu vou ler hoje para começar o meu dia, para eu ser lavado pela água da palavra de Deus, para eu ser preparado para aquilo que o Senhor tem para mim nesse dia? Seja lavado pela palavra. E qual que é a 3ª e última porta? Eu vou concluir nela. A porta do cavalo. Meu irmão, não sei qual é a batalha que você tem enfrentado, mas no meio da sua luta, da sua guerra, existe uma vitória para você. Existe uma vitória para você. Amém? Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas eu irei no nome do Senhor. Essa foi a palavra de Davi diante daquela porta do cavalo que estava perante Israel, quando estavam vencidos pelos filisteus, e veio aquele gigante contra ele. Ele falou: eu vou contra ti no nome do Senhor. No meio dessa batalha, no meio dessa guerra, há uma vitória para você. Por isso, por alguns segundos, nós não vamos cantar nenhuma música, não. Não vamos cantar, não. Por alguns segundos, apenas você já foi lavado pela porta da água, que é a palavra aqui. Amém? Recomece alguma leitura da palavra amanhã. Pode ser hoje. Comece o Novo Testamento. Que seja. Amém? A partir de hoje, faça o cálculo aí. Vou ler o Novo Testamento 2 vezes até o final do ano, que seja. Amém? Essa é a porta das águas. Mas vamos voltar para a porta da fonte. Por alguns segundos, apenas ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Deixe fluir. Oh Espírito Santo de Deus, ore em línguas por um instante. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. De Apocalipse 21. Nós vamos fazer uma última coisa para nós encerrarmos. Sobre a porta dos cavalos, que é a porta da batalha, é a porta da guerra. Eu quero que, por um instante de olhos fechados, eu quero que você se lembre quais são as áreas de maior guerra da sua vida atualmente. Às vezes é na sua vida financeira, às vezes é na sua saúde, às vezes são nos seus relacionamentos, você com o seu cônjuge, com os filhos, às vezes é no ministério, na célula, que não rompe, que não cresce. Não sei qual é a área de maior luta da sua vida. Existe uma palavra de vitória determinada sobre você. Você vai falar para esses inimigos e você vai declarar: eu venço, eu sou vencedor, o Senhor é por mim, eu combato o bom combate da fé em Cristo Jesus. Amém? Comece agora a liberar uma palavra de vitória sobre cada um desses inimigos que estão contra você. Amém? Comece a declarar. Se
se a sua guerra é no seu casamento, comece a declarar: o meu casamento é uma bênção, o meu cônjuge é uma bênção, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Se a sua guerra, se a sua batalha é na saúde, comece a declarar cura, comece a declarar que você é saudável, comece a declarar que toda enfermidade já foi derrotada em Cristo Jesus. Se a sua batalha tem sido no meio da obra, no ministério, a célula que às vezes não cresce, não multiplica, não rompe, fala: Senhor, vai multiplicar, vai crescer, vai romper. Eu declaro que essa porta do cavalo está aberta, porque o Senhor é por mim. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confiarei no nome do Senhor. Por isso eu declaro a vitória sobre toda a batalha. Eu declaro que entrarei por toda porta grande e oportuna. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do gigante, eu vou no nome do Senhor, no nome que está acima de todo nome. Por isso eu sou mais do que vencedor, por isso eu sou mais do que vencedor, porque Ele é por mim e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar, conforme o teu poder que opera em nós e opera na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você foi totalmente equipado em Cristo Jesus, amém, para receber vitória em qualquer área que você tenha enfrentado, inimigos, oposições. Ô meu irmão, se você sente que às vezes a resistência, a dificuldade não passou, é porque ainda não chegou no final, porque o final já está decretado para você, e o final é o final de vitória, porque o Senhor é o vencedor invicto. O Senhor nunca perde, você está indo no nome dEle, amém? Por isso, pega a sua mão direita para o alto e diga assim: Pai, que o Teu Santo Espírito possa fazer com que eu perceba todas essas portas abertas para mim, a porta da fonte, do fluir da Tua presença, do Teu Santo Espírito, a porta das águas, que é a Tua palavra, que me lava, que me fortalece, e a porta dos cavalos, porque eu tenho certeza de vitória em toda e qualquer batalha, porque se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Uns confiam em carros, em cavalos, mas eu irei no nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tem uma semana de portas abertas e domingo que vem nós teremos as 2 últimas portas. Não tenha dúvida que é uma conclusão de todas essas. Não perca em nome de Jesus, amém? Libera uma palavra de bênção sobre cada uma dessas 3 portas aí na vida do seu irmão, amém? Fala para ele: você foi chamado para fluir no Espírito Santo, você foi chamado para ser lavado pela palavra. Fala para ele: você foi chamado para ter vitória sobre todos os seus inimigos, amém? Irmãos, uma última coisa que eu não fiz aqui. Olha só, uma última coisa que eu estou fazendo no final de toda a palavra, não vou deixar de fazer, por mais que não tenha visitante algum, é uma oração de entrega ao Senhor Jesus, amém? Repete logo após mim e diga assim: Pai, eu te agradeço, porque o Teu Filho foi enviado para me salvar. Eu reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador, e eu entendi que a primeira de todas as portas é o próprio Senhor Jesus, a porta das ovelhas. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, me salva dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se tem alguém nos visitando por alguma razão e você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus. Essa é uma oração de entrega. Se você tiver feito isso, vem aqui na frente e me procure. Ou se de repente você estava afastado dos caminhos do Senhor, você entregou sua vida mais uma vez para renovar sua aliança com Ele, você já entrou por essa porta. Essa porta é para você, amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Declara a palavra de bênção, de portas abertas sobre ele, amém? E prepare-se para domingo que vem. Deus abençoe os irmãos, obrigado por ter ficado até o fim. Vá debaixo da graça e da paz, as portas estão abertas sobre você.